se abraçar. Queria convidar vocês a orarem comigo mais uma vez, mas agora especificamente pela palavra que vai ser lida e pregada, que Deus possa usá-la nas nossas vidas, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou até aqui, pelos cânticos que nós podemos cantar ao Senhor, que preparam o nosso coração para verdades que serão lidas na Tua Palavra. Queria te agradecer pela Tua Palavra, que tem o poder de transformar as nossas vidas, e queria agora pedir por cada um de nós que o Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, pudesse agir em nossas vidas e através de nossas vidas, para que a Tua Palavra seja entendida e aplicada em cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos aqui, no domingo passado, um estudo na carta de Jonas. A carta de Jonas vai ser motivo de estudo durante algumas semanas e nós continuaremos isso hoje. Mas no sábado passado, nós estávamos aqui reunidos no nosso louvorzão de jovens e a gente conversou aqui com os jovens a respeito de decisões que a gente toma, e muitas vezes a gente quer tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, mas não sabe muito bem qual era. E nós lemos um texto que eu queria que a gente lesse antes de ler o texto de Jonas, que está em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 28 e 29, porque esse texto, isso que Paulo diz, ele nos ajuda a aplicar em nossas vidas aquilo que nós vamos aprender de Jonas hoje. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreve no capítulo 8, nos versículos 28 e 29, eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto é um texto que deve nos fazer entender qual é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Aqui, o Paulo diz aos romanos, à igreja de Roma, que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele diz que as coisas boas e as coisas ruins também cooperam para o bem. Todas as circunstâncias que nós passamos na vida cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente lê esse texto e ama a Deus, a gente tem a impressão de que Paulo está tratando aqui daquelas pessoas que estão com uma vida muito dedicada, uma vida espiritual muito profunda. E na verdade, o linguajar que Paulo usa aqui para amam a Deus, ela remete ao Antigo Testamento, em que aqueles que amam a Deus são todos aqueles que são o povo de Deus. Então, independente da situação em que você se encontra no momento, se Cristo é o Senhor da sua vida, você faz parte daqueles que amam a Deus. E, portanto, todas as coisas dessa vida cooperam para o bem. Deus é soberano sobre tudo e nós precisamos ter isso muito certo na nossa mente. E devemos saber que Ele age em todas as coisas para o bem. Se a gente entende isso, você pode agora ir para a sua Bíblia lá em Jonas, que nós vamos ler o capítulo 2 de Jonas, para a gente poder tirar dali coisas a esse respeito. O pastor Manuel começou semana passada a pregar sobre Jonas, eu não estava aqui, mas com certeza ele trouxe algumas informações para vocês a respeito de quem era Jonas. Eu só vou revisar algumas porque eles são importantes para o nosso entendimento de hoje. Jonas era um profeta. Naquele tempo, a nação era dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era chamado Israel e o Reino do Sul era o Reino de Judá. Jonas era um profeta do Reino do Norte, era um profeta de Israel. Ele era galileu, ele tinha nascido na região da Galileia e ele vivia numa região chamada Gat-Efer. E ele era filho de profeta. O pai dele se chamava Amitai. No tempo que Jonas profetizava, se você depois na sua casa ler 2 Reis capítulo 14, do 23 a 25,
você vai ver que Jonas era profeta no tempo de um rei chamado Jeroboão II. Jeroboão II é mais um dos reis de Israel que fez o que era mal diante de Deus. Mas embora tenha feito o que era mal diante de Deus, a nação de Israel vivia um tempo de prosperidade, prosperidade material. Ele reinou durante vários anos e o povo vivia um tempo de prosperidade material e um tempo também de desigualdade entre eles. Nesse tempo também de Jonas, havia um inimigo poderoso do norte, que era exatamente esse inimigo que Deus pede a ele que vá pregar o evangelho para eles. Era um inimigo que, além de ser poderoso, era um inimigo cruel. E aí a gente vê que Deus diz que a maldade deles subiu até ele, por isso ele manda que Jonas vá até lá. Deus tinha um plano, e esse plano envolvia um chamado para Jonas. Jonas recebeu um chamado, mas Jonas decide fugir da presença de Deus. Aqui, quando fala fugir da presença de Deus, a gente já para e pensa, bom, Jonas era profeta. Ele sabia que Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele sabia que Deus é presente em todos os lugares. Portanto, ele sabia que era impossível fugir da presença de Deus. Onde ele fosse, Deus estaria. O que então o texto quer dizer com fugir da presença de Deus? Significa ir para um lugar distante, aonde você não ouça a voz de Deus falando com você. É isso que Jonas fez. Ele queria ir para o lugar mais distante que ele podia. E aí ele pega um barco para ir para um lugar realmente muito distante. Um lugar onde ninguém pudesse trazer para ele a palavra de Deus. Onde não tivesse povo de Deus. Onde não tivesse culto. Onde não tivesse adoração. Onde não tivesse sacrifício. Não tivesse tempo. Não tivesse nada que falasse com ele a respeito da vontade de Deus. E o texto, como a gente lê o capítulo 1, a gente vê que o texto ele aponta numa constante descida, porque primeiro Jonas desce de onde ele estava para a região portuária, e depois que ele desce para a região portuária, ele desce até um barco, e quando ele desce até um barco, ele desce para o fundo do barco, e por fim ele é jogado no mar para poder descer para as profundezas do oceano. O texto aponta uma constante descida de alguém que decidiu ficar longe da presença de Deus. Jonas era um homem que precisava, mais do que tudo, ser transformado interiormente. Um profeta que, embora seja profeta de Deus, no capítulo 1 se recusa a falar com Deus, se recusa a ouvir de Deus, porque até os ímpios naquele barco oram aos seus deuses e Jonas se recusa a orar ao seu próprio Deus. E Jonas prefere a morte, porque quando ele diz para que eles jogassem a ele no mar, ele está escolhendo a morte. Ele preferiu morrer do que falar com Deus, do que ouvir aquilo que Deus tinha a dizer para ele. Eu acho que isso é suficiente para a gente ver que nós podemos viver uma situação semelhante à de Jonas nos dias de hoje. Eu tenho certeza que você não vai ser engolido por um grande peixe, eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você, mas quando a gente vê isso que aconteceu, nós temos que entender que Jonas era povo de Deus e nós somos povo de Deus. Muitas vezes Deus tem um chamado específico para nós, mas se Ele não tiver um chamado específico para você, Ele tem um chamado geral para você. O chamado geral de Deus para você é ser parte de uma igreja. O chamado de Deus para você é servir nessa igreja. O chamado de Deus para você é anunciar o evangelho a toda criatura. Mas pode ser que você tenha um chamado além disso, que você tenha sido chamado para algo ainda mais específico. E algumas vezes nós lutamos contra tudo isso. Nós fugimos da presença de Deus. E fugir da presença de Deus para nós, da mesma maneira que Jonas, que nós sabemos que eu posso, onde quer que eu esteja, Deus estará presente, é porque muitas vezes nós decidimos simplesmente abandonar a igreja, nós decidimos viver a nossa própria vida do nosso jeito, nós decidimos evitar qualquer contato com as Escrituras, nós evitamos, nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós não fazemos devocional, e ficar perto de alguém que nos lembre que Deus existe,
e que Ele tem um chamado para mim me incomoda tanto que eu prefiro não viver mais a vida de igreja, porque isso me incomoda. Essa é uma situação que pode acontecer com filhos de Deus, com o povo de Deus. E quando isso acontece, embora aparentemente nós sintamos no primeiro momento um certo alívio, porque parece que eu tirei de mim uma certa, entre aspas, cobrança que haveria de Deus a respeito de tudo aquilo que eu tenho que fazer, ou da maneira como eu tenho que viver, eu começo, se eu sou realmente nascido de novo em Cristo, eu começo a entrar numa descida espiritual. E quanto mais eu vou decidindo me afastar, quanto mais eu vou decidindo ficar longe, mais a descida espiritual acontece e a minha vida muitas vezes se torna irreconhecível para as pessoas, tamanha a descida que eu sou capaz de chegar. Nós, sem a presença de Deus, nós somos capazes de fazer coisas terríveis. E infelizmente, eu durante esses anos que eu tenho militado no Evangelho, eu tenho visto isso acontecer com pessoas que escolheram outros caminhos, pessoas que eu vi muitas vezes terem uma decisão por Cristo e eu creio, só Deus sabe, mas eu creio que a decisão foi uma decisão verdadeira, mas as pessoas escolhem certos caminhos e vão descendo tanto que eu olho para as pessoas e eu não consigo mais reconhecê-las da maneira como elas estão. No caso de Jonas, Deus agiu para a transformação de Jonas e Deus enviou um grande peixe que fizesse esse processo de transformação. Se você está vivendo alguma situação em que você tem se rebelado àquilo que Deus tem falado com você, eu não sei qual é o peixe que Deus vai te usar na sua vida, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele pode muitas vezes usar situações da nossa vida que a gente sequer imagina, mas sempre para o nosso bem. Vamos ver o que diz o texto de Jonas, capítulo 2. São poucos versículos, nós vamos ler todos. Então vamos ler a partir do versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante de teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O capítulo 2 de Jonas é um salmo. Na verdade, é uma citação de vários salmos. Jonas cita vários trechos de salmos. Por exemplo, o Salmo 18, versículo 6, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, o que está acontecendo aqui é que Jonas está dentro do ventre do peixe, e dentro do ventre do peixe, ele está refletindo exatamente sobre tudo que aconteceu na descida dele no mar, a partir do momento em que ele foi jogado pelos marinheiros. Ele foi atirado pelos marinheiros, e ele estava certo da sua morte. Ele estava certo de que ele desceria até o fundo e ele morreria afogado.
Só que, de repente, Jonas percebe e é engolido por um grande peixe. Um peixe enviado por Deus. Não um peixe qualquer. E na barriga do peixe, que eu não consigo imaginar o que é estar dentro da barriga de um peixe, mas eu tenho a certeza que você consegue concordar comigo que não deve ser um ambiente agradável de se estar. Jonas não estava num ambiente confortável, ele não foi tirado do fundo do mar para um leito tranquilo, ele foi tirado para dentro da barriga de um peixe. E dentro da barriga do peixe, ele ora salmos. Ele repete vários trechos de vários salmos. E quando você lê o texto com um pouco mais de cuidado, você vai ver que no texto 2 personagens aparecem. E nós vamos olhar esses 2 separadamente. O primeiro é o próprio Jonas, que relata com salmos a sua experiência de quase morte. O que Jonas relata aqui é a sensação clara de que morreria. E do outro lado, o outro personagem que nós veremos é Deus, que se revela nessas circunstâncias de uma sensação de quase morte. A gente pode ver que no versículo 1 diz: então Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas, no capítulo 1, não orou nenhuma vez, mesmo quando pedido. E aqui existe uma discussão entre aqueles que estudam a palavra de Deus, teólogos que estudam a palavra de Deus, que entendem que Jonas demonstra arrependimento na sua oração. E outros que entendem que Jonas não demonstra arrependimento. E os que entendem, como por exemplo o pastor Augusto Nicodemos, ele entende que Jonas demonstra arrependimento. E no seu livro, no livro que o pastor Augusto Nicodemos escreveu, chamado A Compaixão de Deus, a mensagem de Jonas para a igreja de hoje, ele escreve assim: assim, a essa altura da narrativa, encontramos um Jonas arrependido, mas nem tanto. Então você perceba que mesmo aqueles que acham que Jonas se arrependeu, entendem que ele estava arrependido, mas nem tanto. No entanto, não há como negar o fato de que as coisas acontecem dessa maneira. Basta a cada dia o seu arrependimento. Essa é a opinião dele. Aqueles que entendem que Jonas não se arrependeu, entendem que Jonas não se arrependeu porque em momento nenhum ele pede perdão por aquilo que ele tinha feito até ali. E ainda dizem o seguinte, quando você olha o versículo 7, você vê que Jonas diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E os que defendem que ele não estava arrependido, citam um texto de Gênesis, quando as muitas águas vieram no tempo de Noé, que Deus se lembrou de Noé. Ou seja, Jonas ainda se coloca na sua oração como eu me lembrei, e não que Deus se lembrou dele, enviando aquele peixe. E ainda dizem que basta ler o capítulo 4 para a gente poder perceber que Jonas, na verdade, não estava bem arrependido, ou não estava nem um pouco arrependido. Eu creio que nesse trecho, nessa oração, existe um processo. Mas um processo que, acima de tudo, não discutindo se havia ou não havia arrependimento, um processo de transformação no caráter de um homem. O caráter de Jonas precisava ser transformado, e Deus está operando para essa transformação. O pastor Timothy Keller escreve o seguinte: para que Jonas começasse finalmente a subir ou ascender, tanto na água quanto na sua fé, ele tinha que ser levado ao próprio fim de si mesmo. O caminho para cima, primeiramente, era para baixo. Quando chegamos ao fundo do poço, é que encontramos o lugar em que habitualmente aprendemos os maiores segredos sobre a graça de Deus. Deus muitas vezes trata conosco em momentos de aflição. Deus trata conosco muitas vezes em momentos em que nós passamos por profundas dores e nos sentimos impotentes em relação às circunstâncias que nós vivemos. Nesses momentos, muitas vezes Deus trata conosco. Não é raro nós encontrarmos pessoas que muitas vezes conhecem a Cristo em momentos de profunda dor e profundo sofrimento. Momentos em que nós que confiamos a nossa vida inteira naquilo que nós temos, na nossa inteligência, naquilo que nós somos,
Nós somos levados por Deus a algumas situações em que nós percebemos que tudo aquilo que nós confiamos não pode nos tirar daquela situação. Um exemplo muito claro disso são momentos de enfermidade. Eu, pela minha profissão, já lidei com muitas pessoas em momentos de enfermidade em que é necessário que eu transmita notícias ruins, notícias de situações em que não tem saída, notícia em que eu tenho que transmitir informação de doenças que são doenças para a morte. Essas são situações em que tem todo tipo de ação na vida de quem recebe essa notícia. E algumas vezes, em algumas pessoas, esse é um momento em que muitas vezes Deus fala profundamente ao coração de quem quer que seja. No versículo 3, a gente vê ainda dentro da oração de Jonas: pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Independente de estar ou não arrependido, Jonas tinha consciência de que não foram os marinheiros que o lançaram no mar, foi Deus que o lançou no mar. Ele tinha consciência disso. Ele declara que Deus o tinha lançado ali. Agora, o que significa ser lançado no coração dos mares? Dentro da cultura hebraica daquele tempo, profundeza do mar era um lugar da ira de Deus. Eles tinham, até o desconhecimento dos oceanos faziam com que eles entendessem que abismo e fundo do mar era um lugar de morte. Quando Jonas diz que Deus o lançou no profundo do coração dos mares, ele entende que Deus o tinha lançado para a morte. É como se fosse uma punição por aquilo que ele estava vivendo. E no versículo 4, ele diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. É interessante isso, porque no primeiro capítulo a gente vê Jonas, um profeta de Deus, querendo fugir da presença dele. Mas agora, em que ele está descendo para o fundo do mar e percebendo que ele conseguiu aquilo que ele queria, ele descobriu que essa era a pior experiência que ele podia viver. Eu não sei exatamente o que está se passando na vida de cada um de vocês, mas eu queria te dizer que, por pior que seja a situação que você está vivendo, viver essa situação com Cristo é muito melhor do que viver a melhor situação dessa vida sem Ele. Às vezes, a gente toma decisões erradas na nossa vida e as consequências vêm. Às vezes, a gente não toma decisão nenhuma e simplesmente o mundo nos atropela. Mas tenha certeza disso. Estar em qualquer situação que você esteja com Cristo é melhor do que qualquer situação sem Ele. E somente às vezes quando nós chegamos ao fundo do poço, quando todas as coisas desmoronam, quando todos os nossos esquemas, recursos estão falidos, estão esgotados, é que finalmente a gente entende o que é depender completamente de Deus. Costuma-se dizer que você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus é tudo aquilo que você tem. Quando Jesus é somente o que você tem, você consegue perceber que Jesus é tudo aquilo que você precisa. Jesus é aquilo que realmente pode nos conduzir pelo vale da sombra da morte, como nós vimos hoje no Salmo 23, na nossa escola bíblica. No versículo 5, Jonas continua a sua oração dizendo que as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está citando aqui o Salmo 69. Só que essa figura de água cercar a alma, imagina, alma é uma coisa que não é física e a água está cercando a alma. Esse linguajar é um linguajar que traz para nós a ideia de luta contra males da mente. É como se Jonas estivesse deixando claro que ele está numa angústia profunda, semelhante talvez a nós, que muitas vezes entramos por caminhos de batalhas na mente
de depressão, de ansiedade, de várias dessas coisas. Nós sabemos que são situações em que nós temos a nítida sensação, como Jonas diz aqui, o abismo me rodeou. Eu nunca lutei contra a depressão, mas eu já tive oportunidade de conviver com pessoas que lutaram. E a sensação de vazio, a sensação de desespero, a situação de falta de sentido é algo desesperador. Tanto que algumas pessoas em situações assim costumam, às vezes, acontece, tirar a própria vida. Tamanho é o desespero que a pessoa sente. Então essas palavras de Jonas aqui, elas devem trazer para nós a ideia de que ele está nos deixando claro qual é a sensação de profundo desespero quando ele está diante dessa situação, descendo em direção ao fundo dos mares. E essa palavra que foi traduzida como algas, que alga é um tipo de planta que tem no fundo do mar, então nós imaginamos que é uma planta que se enrolou na cabeça dele. Existe muita discussão sobre ela, porque a palavra certa aqui teria que ser traduzida como junco. Mas junco não é uma planta do fundo, é uma planta da superfície. Mas existe uma palavra muito parecida, que significa destruição, fim. E talvez esse tenha sido o sentido que Jonas quis dar aqui. O fim, a destruição, tomou conta de mim. Uma sensação clara de morte. E aí ele diz, desci até os fundamentos dos montes, desci no versículo 6, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir a sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. A descida de Jonas, então, chegou no limite. Limite do quê? Fundamentos dos montes. Dentro também da cultura hebraica da época, Deus habitava sobre os montes. Essa era a habitação de Deus. Assim como nós dizemos hoje que Deus está no céu com as crianças, por aquela cultura da época, Deus habitava no alto dos montes. Então, você percebe que quando ele está no fundamento dos montes, ele chegou no distanciamento completo de Deus. E ele diz que esse é um lugar de prisão. Ele usa linguajares de prisão. Ferrolhos correram de mim para sempre. Jonas, então, estava completamente distante de Deus, preso, condenado. Essa é a sensação que ele tinha. E aí no versículo 7, ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando ele sentia as portas da morte, ele se lembrou do Senhor. E então começa o seu processo de subida. Quando ele chega no ponto mais baixo, chega o seu caminho de subida. Perceba que Jonas não culpou Deus em momento algum. Ele, durante todo esse tempo, ele diz que o Senhor fez, mas em nenhum momento ele atribuiu culpa a Deus. Às vezes nós fazemos isso. E aqui está uma diferença muito clara entre nós lamentarmos diante de Deus e nós murmurarmos contra Deus. Porque, às vezes, diante de situações difíceis, nós murmuramos contra Deus. Situações difíceis são situações de lamento, são situações de reconhecimento que Deus é perfeito, justo e santo. E que se Ele nos colocou ou não permitiu que nós passássemos por algum tipo de dificuldade, Ele tem os seus propósitos sempre por trás disso. E aí, no versículo 8, quando começa a sua subida, Jonas diz, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas, segundo alguns, estaria aqui fazendo menção aos marinheiros idólatras, que o jogaram no fundo do mar, ou aos ninivitas, que ele entendia como um povo idólatra. Mas Jonas era um idólatra. Jonas era alguém que idolatrava algo que talvez seja um dos piores tipos de idolatria que nós vivemos, que é a idolatria de nós mesmos. É a idolatria daquilo que nós somos e daquilo que nós temos.
Esse é um tipo de idolatria que ainda nos acomete muito nessa vida. Você pode não se dobrar os joelhos diante de uma imagem, mas você é alguém que dobra o joelho diante das suas vontades. Você é uma pessoa que dobra os joelhos diante do seu dinheiro. Você é uma pessoa que dobra o joelho diante da sua inteligência, da sua profissão, do seu status, da sua família, do que quer que seja. E muitas vezes nós transformamos essas coisas boas que Deus nos concede em ídolos e levamos a nossa vida servindo a esses ídolos. Jonas era alguém que veio de uma terra que vivia um tempo de prosperidade material. Jonas era alguém que veio de um tempo, de um lugar onde eles tinham a palavra, mas era um lugar que também adorava imagens, porque o reino do norte fazia aquilo que era mal diante de Deus. E Jonas adorava a si mesmo, por isso ele precisava ser transformado. Por isso nós precisamos continuamente sermos transformados. E quando você pega esse versículo, eu não sei qual de vocês tem a NVI, mas se você tiver a NVI e você lê esse versículo, no versículo 8, você vai ver que a palavra misericordioso, ela é traduzida na NVI como amor leal. Essa é a tradução que tem na NVI. Aqueles que abandonam o seu amor leal. Porque aqui tem algo muito importante nessa palavra, que é algo que essa palavra pode ser traduzida como graça. E isso mostra muito a respeito do caráter de Deus. No versículo 9, Jonas diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Com isso, depois de ter citado vários salmos, Jonas agradece a Deus. Ele cita outra vez um salmo e ele diz, esse salmo diz que ao Senhor pertence a salvação. Essa é uma característica do nosso Deus. Pertence a Ele a salvação do sentido escatológico. Quando Jesus voltar, Ele buscará todos aqueles que são seus. Nós, para podermos estar diante de Deus, livres da culpa do pecado, nós precisamos que Cristo seja o Senhor da nossa vida. E se Cristo é o Senhor da sua vida, você está salvo. Mas salvação, ela também tem um sentido, dentro do contexto dos Salmos, não apenas a esse tipo de salvação, mas ao livramento, à libertação, a ser livre de si mesmo, a ser livre da escravidão de todo tipo. Isso também é salvação. Por isso, quando a gente vê que ele cita esse salmo, diz que ao Senhor pertence a salvação, ele está dizendo para mim, para você, que Deus pode tirar você de qualquer problema. Deus pode tirar você de qualquer situação. Mas lembre-se de uma coisa, Ele tem propósito para todas as coisas. E o propósito maior dele é que Cristo seja formado na sua vida. Nem que para isso você tenha que passar por momentos de dor e de angústia. Porque Ele sabe exatamente aquilo que é necessário para cada um de nós. E a gente entende que se o problema que você está vivendo é um problema, assim como Jonas, que é um problema com ele, porque o seu problema é porque você está se recusando a obedecer aquilo que ele tem dito, o caminho para você é o caminho de arrependimento. O caminho para você não é um caminho de clamar por libertação daquilo que te aflige, mas o caminho para você é um caminho de se arrepender por ter andado em caminhos diante do propósito que Deus tem para a sua vida, voltar-se a Ele e continuar caminhando. Deus livra Jonas da morte, e a gente vê que no versículo 10 diz que o peixe vomita Jonas. Muitos acreditam que essa palavra vômito, ela foi colocada aqui num sinal de uma completa humilhação de Jonas. Jonas estava então completamente humilhado. Alguém que era orgulhoso, alguém que se recusou, porque Jonas podia não ter passado por nada disso,
Jonas poderia, no barco, quando percebeu a tempestade e sabia que era com ele poderia ter orado a Deus, podia ter se arrependido, mas ele preferiu a morte, preferiu ser jogado no fundo do mar. Jonas era alguém tomado por orgulho, como eu e você somos muitas vezes tomados pelo nosso próprio orgulho. Mas Deus orquestrou toda essa situação para poder transformar Jonas. Jonas tinha uma falha grave de caráter. E essa falha de caráter estava oculta enquanto tudo ia bem. Isso acontece com a gente. Porque, gente, nós temos uma vida muito boa. Por pior que seja a condição de vida que você tem, se a gente for olhar para trás, a gente tem uma condição de vida muito boa em relação a tudo aquilo que já existiu. Se a gente olhar para situações como foram citadas hoje aqui, de pessoas que passam por dor e sofrimento em outros lugares do mundo, como está acontecendo agora, por exemplo, na Venezuela, a gente diz, poxa, eu tenho uma vida muito boa. Comparado com isso, eu tenho uma vida muito boa. E nós, muitas vezes, por ter uma vida muito boa, determinadas falhas no nosso caráter são ocultas. Elas não aparecem. Elas aparecem quando nós somos provados. Quando muitas vezes nós somos privados de algo. E aí, essa falha aparece. Muitas vezes nós somos honestos porque nós não precisamos. Mas basta ser colocado numa situação de necessidade que a minha desonestidade aparece. Algumas vezes eu proclamo verdades aqui, falando de Deus, mas quando eu sou colocado em situações difíceis, eu tenho uma reação que não era aquela que se esperaria de mim. Falhas de caráter que nós temos, que precisam ser tratadas, e é isso que Deus estava tratando na vida de Jonas. Mas que Deus é esse? E como eu disse, eram dois personagens. Nós falamos até aqui de Jonas. Agora, existe um personagem mais importante sobre tudo isso. Um personagem que aparece nesse texto, que é o personagem do próprio Deus. O centro do entendimento disso está nisso que eu li com vocês no versículo 8. Quando a NVI traduz dessa forma, que essa palavra quer dizer graça. Porque este Deus que se revela através do texto de Jonas é um Deus de graça. É um Deus misericordioso. É um Deus de um amor inabalável. Agora, graça é uma palavra que a gente fala muito e às vezes não entende. O que o texto mostra é que graça aqui, ou misericórdia, ou amor inabalável, ela se refere a um amor que é característico da aliança de Deus para com o seu povo, da aliança de Deus para comigo e para com você. Essa declaração sobre graça que a gente viu até aqui é que a gente percebe na vida de Jonas quando ele precisa ir até o fim, até o fundo, para que então ele seja libertado, porque ali ele entende o tamanho dessa graça. Tem um autor muito conhecido, citado por muitas pessoas, que é J.I. Packer. Ele escreveu um livro chamado Conhecendo Deus, e existe até um devocional sobre esse livro, traduzido para o português. Esse livro original dele vendeu milhões e milhões de cópias na época que foi lançado. E ele, nesse livro, ele cita 3 aspectos da graça que o texto de Jonas mostra para a gente Jonas lutando contra eles. A primeira característica importante da graça, Parker chama do nosso deserto moral. Nosso deserto moral é aquilo com quem nós somos, na verdade, não aquilo que nós aparentamos. Porque nós somos pessoas que demonstram muitas vezes coisas diferentes do que na verdade nós pensamos e sentimos. Você, olhando para dentro de si mesmo, para as coisas que você deseja, para as coisas que você pensa, para as coisas que você às vezes faz escondido, você sabe o tamanho da podridão que existe em você. Por mais que você se ache uma pessoa bacana. Todas as pessoas são assim. Esse é o nosso deserto moral. Agora, é difícil ouvir isso hoje em dia. É difícil porque a gente vive um tempo em que a autoestima está em alta. Então, você falar para alguém que existe dentro de nós uma podridão é algo que tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa vai se sentir mal, vai se sentir triste, vai se sentir deprimida de saber que existe uma podridão dentro dela.
um tempo em que tudo é relativo, que a minha verdade, ela não é a sua verdade, e na verdade não existe verdade nenhuma. O certo ou errado depende muito da maneira como eu enxergo a vida. Mas é preciso, para entender a graça, que você entenda que você é uma pessoa completamente distante de um Deus perfeito, porque existe dentro de você uma maldade que basta você estar num momento de grande provação para que essa maldade apareça. Basta você estar vivendo um momento de grande privação de algo para que essa maldade apareça, para que quem você é apareça de verdade. A segunda verdade que Parker fala e que aparece no texto de Jonas é a nossa impotência espiritual. Se Jonas era alguém que era profeta na sua terra e bastou receber uma comissão de Deus para algo que ele é capaz de, mesmo durante muito tempo, tendo declarado e falado a respeito de Deus, ter uma atitude desse tipo, como nós vimos, e colocar a vida das pessoas em risco pela sua própria desobediência, ele entendeu aqui a impotência dele para se ver livre dessa situação. E nós precisamos entender, para entender a graça, eu preciso entender que não são somente os nossos pecados, mas a nossa incapacidade de nos livrarmos deles sozinhos que nos afastam de Deus. Você é alguém que dentro de você há um pecado, uma maldade natural que te afasta de Deus, de um Deus santo, justo, reto e perfeito. E existe em você uma incapacidade de se chegar até Ele pelos seus próprios esforços. Não é o seu dinheiro que vai te levar até Deus, não são as suas esmolas, não são suas boas ações, não são as boas palavras, não é nada disso que vai te levar diante de Deus, porque nada disso seria suficiente para poder pagar o preço da sua maldade. E Jonas reconhece isso no versículo 6. Ele diz que ele está afundando até o submundo. Ele está no mundo submerso mais distante de Deus possível. E ele diz que esse lugar, as trancas se fecharam sobre ele. Jonas percebeu que ele estava condenado e completamente barrado da presença de Deus pelo seu pecado e pela sua rebelião. E que não havia nenhuma forma de abrir esses portões por si mesmo para poder pagar a sua dívida. É então em que ele, 2 vezes, ele se refere ao templo. Nós vemos que a terceira verdade da graça, citada por Parker nesse seu livro, se você quiser entender a graça de uma forma perfeita, é o alto custo que a salvação de Deus traz para você. No versículo 4 e no versículo 7, Jonas se refere ao templo. Templo naquele tempo não é como esse aqui. Templo naquele tempo era um lugar de sacrifício. Templo naquele tempo era um lugar onde estava a arca. E sobre a arca havia um lugar chamado propiciatório. Aquele sacrifício feito e consagrado a Deus, o sangue daquele sacrifício era aspergido no propiciatório. E isso levava aquilo que eles chamavam de expiação pelo pecado. Aquilo era o preço a ser pago pelo pecado do povo. E ele tinha que ser repetido todos os anos, porque sempre pecavam. Até que Deus se fez carne na pessoa do Filho. Até que Cristo morreu naquela cruz e derramou o seu sangue uma vez por todas, para que não fosse mais necessário sacrifícios de animais, mas que o próprio Filho se fez sacrifício no meu e no seu lugar. Essa é a graça de Deus que se revela aqui. Essa é a graça que pôde tirar Jonas do fundo do oceano. Essa é a graça que tirou muitas pessoas, já que eu pude ver, quando estavam num pior momento da sua vida, foram tiradas dali por Deus e transformados. O seu caráter foi transformado de alguém que conhecia Deus de ouvir falar, a conhecer Deus de ter a sua experiência com Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus cheio de graça, e é por isso que Jonas diz no versículo 2 que Deus o ouviu, porque Deus é alguém que nos ouve. Deus é alguém que ouve a sua oração que você faz onde quer que você esteja. Deus é um Deus que ouve a oração do aflito. Deus é um Deus que ouve e que às vezes nos livra, às vezes não, mas sempre nos preserva. E quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de alguém
que muitas pessoas aqui na igreja conheceram, que foi o Taroba. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que eu estava em São José trabalhando, e o Taroba entrou meio pálido, e chegou assim para mim se eu podia dar uma olhada no exame dele. E quando eu olhei o exame do Taroba, eu vi e eu pensei assim, ele tem no máximo 6 meses, 1 ano de vida. E como que você vai falar isso para uma pessoa? O que eu pude dizer para ele foi, Taroba, é grave. Eu acho que eu vou te encaminhar para um médico que pode te ver e cuidar disso, mas é grave. E eu saí daquela sala triste, porque eu sempre gostei muito do Taroba, e todo mundo que conheceu o Taroba sempre gostou muito dele. O Taroba, com certeza, viveu seus momentos de aflição, quando alguém disse para ele isso, mas aqueles 6 meses foram multiplicados por muitos anos. E a gente pôde conviver com o Taroba em muitos momentos, em que ele vinha aqui na igreja cheio de alegria. Toda vez que ele era convidado, ele vinha e ele cantava junto com o pessoal com uma alegria tremenda. Deus não livrou o Taroba da morte, porque não era esse o propósito. Mas Deus concedeu ao Taroba muito mais tempo de vida do que a medicina podia esperar para ele, porque tinha um propósito para a vida dele. Deus tinha o propósito de usar o Taroba na vida de muita gente, como ele foi usado, porque todo mundo que sabia daquilo que ele vivia, quando via aquele louvando e agradecendo a Deus, com aquela alegria toda, se sentia muito pequeno diante de tudo aquilo. Deus deu ao Taroba tempo para poder organizar a sua vida, para poder preparar a sua família, poder preparar tudo para que ele não deixasse a sua família desassistida. Deus preservou a fé do Taroba. E se Deus não lhe preservou a vida por mais tempo, ele tinha para ele algo muito melhor. Mas Deus preparou tudo na volta dele para isso. Por que Jonas, quando vive essa situação de angústia, cita salmos? Por que Jonas não fez uma oração simples, como talvez a gente fizesse, e recitasse salmos? Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso para a nossa vida, porque às vezes a gente deixa para lembrar de Deus em momentos de angústia. Mas com certeza, o conhecer a palavra, o conhecer os salmos, foi algo que foi instrumento de Deus na vida de Jonas, para poder preservar Jonas nesse momento. É importante que a gente tenha em nós a palavra de Deus, que a gente, enquanto está vivendo uma vida boa, eu e você estivermos vivendo uma vida boa, que a gente possa se inundar da palavra de Deus. Inundar. Quanto mais a gente se inundar, melhor, porque se um dia vier o dia mau, essa palavra que está em você vai te sustentar em momentos de dificuldade. Deus não é só um Deus que ouve, mas é um Deus que responde, porque no versículo 6 a gente vê Jonas declarando: fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor e meu Deus. Deus agiu, não simplesmente ouviu. Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Deus é um Deus que sempre busca o bem. Agora, nós temos o defeito de, às vezes, andarmos nos limites. E nós queremos nos aproximar demais de situações de pecado. Eu quero Deus, eu quero Jesus, mas eu quero continuar vivendo algumas coisas aqui que eu sei que não são do agrado dele. Nós tentamos muitas vezes negociar com o pecado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Às vezes, pode ser que o que você queira não seja Jesus. Pode ser que você quer talvez algo que te alivie a consciência. Mas se você quer realmente Jesus e você pode dizer, está difícil, eu não consigo. Eu queria encerrar essa mensagem de hoje lendo outra vez o texto de Romanos capítulo 8. Mas agora eu vou ler um pouquinho antes. Eu vou ler para vocês do 26 em diante. Porque o texto que vem antes daquele que nós lemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele fala a respeito do Espírito. E quando vai falar sobre nós, porque ele diz a respeito da natureza e tudo, ele fala do Espírito no versículo 26, dizendo: também o Espírito
semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós descobrimos que nós não encontramos muitas vezes essa graça em pontos altos da nossa vida. Tomara que você encontre. Mas muitas vezes nós precisamos estar em momentos difíceis para que a gente possa dar conta do tamanho da graça que é derramada sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Se de repente você está vivendo uma vida em que Cristo não é o Senhor da sua vida, e você sabe disso, não é uma questão de religião, é uma questão de realmente entender e depositar a sua total confiança em Cristo, em saber que Cristo é o suficiente para poder te reconectar com Deus. Cristo é suficiente para poder te salvar, te libertar da escravidão do pecado e te libertar principalmente de você mesmo. Mas isso é um processo que não acontece da noite para o dia. Vai acontecendo na medida em que Deus vai usando todas as coisas na nossa vida para nos transformar. Por isso, se você tem ouvido muitas vezes a pregação do Evangelho, se você tem ouvido muitas vezes que Cristo é o único caminho que leva até Deus, e você tem resistido contra isso, não resista. Simplesmente entenda. Simplesmente coloque a sua vida diante dele, para que o Espírito possa te transformar. E se você já tem isso, que você possa desfrutar dessa graça, que você possa desfrutar da liberdade de Cristo, seu Senhor da sua vida, e que você possa buscar mais por Ele, para que a cada dia você seja mais parecido com Cristo, como é o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus o abençoe. Vamos orar agora para que essa palavra fique no nosso coração e que a nossa compreensão da graça não seja uma compreensão superficial, mas que seja uma compreensão profunda, que não haja em nós nenhuma ideia de que nós podemos ter qualquer tipo de mérito naquilo que Deus faz por nós, mas para que a gente possa se entregar totalmente ao mérito de Cristo, que nos amou e se entregou por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos viver na presença de Deus eternamente. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra que é rica, muito obrigado pela Tua palavra que tem o poder de nos transformar. Eu queria agradecer ao Senhor pelo ensinamento que o Senhor nos deu hoje, pela Tua palavra que tenha o poder de transformar cada um de nós e nos levar cada vez mais próximos daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a imagem de Cristo. Nós sabemos, Senhor, que nós não podemos alcançar isso por nossos próprios méritos. Nós sabemos que em nós não habita bondade para poder nos transformar à imagem de Cristo, mas nós confiamos que o Senhor é poderoso para isso e para fazer muito mais do que isso. Que o Senhor é capaz de nos transformar à imagem de Cristo. O Senhor é capaz de nos libertar da escravidão que nos cerca. O Senhor é capaz de nos levar à Tua santa presença. Senhor, muito obrigado e que o Senhor possa transformar a vida dessa igreja para que ela possa refletir a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.